Apesar desses desafios esmagadores, alguns esforços para melhorar as condições em Carandiru foram realizados ao longo dos anos. No entanto, esses esforços foram em grande parte insuficientes para abordar os problemas sistêmicos arraigados na prisão. A visita do Dr. Varela à penitenciária de Carandiru, em 1989, marcou um ponto de inflexão na consciência pública sobre as condições desumanas dentro da instituição. Como um destacado médico brasileiro preocupado com o bem-estar dos presos, Varela decidiu investigar pessoalmente as condições de vida na prisão após ouvir relatos alarmantes sobre seu estado. O que encontrou superou todas as expectativas em termos de gravidade. A prisão, que abrigava mais de 2.000 detentos, estava praticamente desprovida de recursos humanos para garantir a segurança e o bem-estar dos internos, com apenas 16 guardas, incluindo o diretor, encarregados de manter a ordem e a disciplina dentro dos muros da penitenciária. A situação era insustentável e extremamente perigosa. A falta de pessoal adequado contribuiu para uma série de problemas dentro da prisão, desde a proliferação de atividades criminosas entre os internos, até a incapacidade de fornecer atendimento médico e serviços básicos de maneira oportuna e eficaz. Os presos viviam em um estado constante de tensão e temor, com pouca esperança de receber ajuda em caso de emergência ou necessidade. A visita do Dr. Varela não apenas revelou as condições terríveis em Carandiru, mas também gerou um intenso escrutínio público sobre a responsabilidade do governo e das autoridades penitenciárias na proteção dos direitos humanos dos internos. As denúncias de negligência e abuso dentro da prisão levaram a chamados urgentes por uma reforma integral do sistema penitenciário brasileiro. Muito conscientes da impossibilidade de sua tarefa, os guardas não fizeram nenhuma tentativa de impor a disciplina. Mas várias gangues carcerárias mantinham a ordem empregando medidas estritas de segregação e diplomacia, enquanto obtinham enormes lucros vendendo drogas aos presos da prisão. O uso de drogas intravenosas era comum e, embora tecnicamente proibido pelo Grande Conselho Penal, os incidentes de violação carnal eram inquietantemente comuns. Esses dois fatores criaram condições quase perfeitas para a propagação de doenças transmitidas pelo sangue, que provocaram em Carandiru sua própria epidemia localizada de AIDS. Varela ficou tão horrorizado com o que viu que ofereceu seus serviços gratuitamente para aliviar o sofrimento dos doentes e moribundos. Em cada visita, rogou aos funcionários das prisões que proibissem adequadamente o uso de agulhas dentro da prisão, pois esse era o principal meio pelo qual a AIDS se propagava entre os presos. E cada vez que retornava, descobria que o uso de drogas intravenosas continuava sem diminuir. O diretor nunca admitiria, mas qualquer nova política teria que ser aprovada pela liderança da gangue, dado que ganhavam tanto dinheiro com a venda de heroína e metanfetamina. Não havia como aprovar a proibição das agulhas. No entanto, também existia a possibilidade de que o diretor estivesse perfeitamente contente em continuar administrando a prisão exatamente da mesma maneira. Por que ele gostaria de alterar o status quo? Tinha que continuar recebendo seu cheque de pagamento enquanto Carandiru continuava operando em uma paz relativa. Mas essa paz era extremamente instável, e no final tudo o que foi necessário para rompê-la foi um jogo de futebol não tão amigável. Pouco depois das 13h30 da tarde de sexta-feira, 2 de outubro de 1992, um grupo de presos se reuniu para uma partida de futebol de 5. Cada equipe era composta por jogadores de gangues rivais. E embora isso pudesse parecer uma receita para o desastre, o espetáculo semanal de competição lúdica ajudava a manter a paz e tinha sido assim por muitos anos. Parece que o amor dos brasileiros pelo futebol transcendeu qualquer pequena rivalidade criminosa. E embora enfrentasse as gangues em competição direta entre si, o amor mútuo pelo esporte assegurava reuniões animadas, mas não violentas. No entanto, durante este jogo em particular, um tackle excessivamente agressivo quebrou uma paz que havia durado quase uma década. Em questão de segundos,
com os guardas da prisão amplamente superados em número pelos presos, eles fugiram do que logo se tornou uma guerra de gangues total. À medida que a violência se desenrolava, os presos usavam uma variedade de armas improvisadas para infligir feridas horríveis em seus rivais. Aqueles presos na terra de ninguém que se formou entre os blocos de celas estavam praticamente mortos, enquanto os grupos de gangue sedentos de sangue defendiam agressivamente seus respectivos territórios. A história da penitenciária de Carangueru é fascinante e cheia de intrigas. Fundada no ano de 1920, essa instituição carcerária logo se tornou um ícone da justiça penal no estado brasileiro de São Paulo. Durante seu auge operacional, que abrangeu de 1956 até o ano de 2002, Carangueru se estabeleceu como a prisão mais grande e emblemática da região. Sua arquitetura imponente e sua localização estratégica a transformaram em um símbolo de autoridade e controle. No entanto, por trás de seus altos muros, desenvolvia-se um mundo complexo e obscuro. As histórias dos presos que passaram por suas celas são tão variadas quanto impactantes, desde criminosos comuns até criminosos de renome internacional. Ao longo das décadas, a penitenciária de Carangueru testemunhou inúmeros episódios que refletiam as tensões e conflitos da sociedade brasileira. Desde motins e fugas, até reformas e programas de reabilitação, cada capítulo de sua história deixou uma marca indelével no panorama penitenciário do país. Hoje em dia, embora a penitenciária de Carangueru já não esteja em funcionamento, seu legado perdura na memória coletiva daqueles que a conheceram. Seus muros, agora em ruínas, são testemunhas silenciosas de um passado tumultuoso e, ao mesmo tempo, revelador. A história de Carangueru é um lembrete da complexidade da justiça penal e da capacidade humana de se adaptar e resistir, mesmo nos ambientes mais adversos. A evolução da penitenciária de Carangueru ao longo das décadas é um testemunho das mudanças sociais e políticas que afetaram o sistema penitenciário brasileiro. Inicialmente concebida como um centro de detenção convencional, sua função se ampliou consideravelmente no final da década de 1980, quando se tornou um refúgio para criminosos violentos e altamente perigosos. Com uma capacidade para abrigar mais de 8.000 presos, Carangueru enfrentava um desafio monumental em termos de segurança e gestão. As autoridades brasileiras foram obrigadas a adotar medidas extraordinárias para manter a ordem dentro de seus muros, enfrentando a pressão constante das gangues carcerárias, motins e violência entre os internos. À medida que a reputação de Carangueru, como uma das prisões mais duras e perigosas do Brasil, se consolidava, também crescia a atenção pública e mediática sobre suas condições e práticas. Os relatos de abusos, corrupção e superlotação dentro da instituição geraram um intenso debate sobre o sistema penitenciário do país e a eficácia de suas políticas de reabilitação e reintegração. No entanto, apesar dos desafios e críticas, Carangueru continuou cumprindo sua função como um lugar de detenção para aqueles considerados uma ameaça à sociedade. Para muitos presos, a prisão representava um destino final, com sentenças que muitas vezes se estendiam por décadas, deixando pouco espaço para a esperança de redenção ou liberdade. A situação financeira precária da penitenciária de Carangueru exacerbou ainda mais seus problemas estruturais e operacionais. Diferente das penitenciárias federais, que muitas vezes recebiam uma quantidade significativa de fundos para infraestrutura, pessoal e programas de reabilitação, Carangueru se encontrava em uma posição desfavorecida. A falta de recursos adequados dificultava enormemente a capacidade da instituição de cumprir sua missão de proporcionar condições de detenção humanas e eficazes. Além disso, o design obsoleto de Carangueru, concebido para atender aos padrões do Código Penal brasileiro do século XIX, apresentava desafios adicionais. As instalações, originalmente projetadas para abrigar um número muito menor de presos e para atender a necessidades penitenciárias muito diferentes, estavam sobrecarregadas pela superlotação e pela demanda por serviços básicos.
O resultado foi uma situação de miséria e imundície que impactava profundamente a vida diária dos presos. A falta de manutenção adequada, junto com a superlotação e a escassez de pessoal, contribuiu para a proliferação de condições insalubres e perigosas dentro da prisão. Os relatos de higiene deficiente, infraestrutura deteriorada e surtos de doenças transmitidas por contato direto eram lamentavelmente comuns em Carangueru. Essa realidade sombria apenas serviu para intensificar o sofrimento e o desespero dos internos, muitos dos quais já estavam lutando contra problemas de saúde mental e emocional. A falta de acesso a atendimento médico adequado e a programas de reabilitação significativos só agravava ainda mais a situação, perpetuando um ciclo de desesperança e reincidência. Às 14h15, o diretor da prisão entrou em contato com o secretário de Segurança Pública de São Paulo, que por sua vez ordenou a todo um batalhão da Polícia Militar do Estado para retomar Carangiru e restabelecer a ordem. Logo, um total de 340 tropas de choque fortemente armadas desceram sobre a prisão. Formaram-se em torno de seu perímetro e se prepararam para o assalto. Enquanto faziam isso, o diretor dos carcereiros fez uma série de súplicas, usando um grande sistema de megafonia, implorando aos prisioneiros que voltassem às suas celas, assegurando-lhes que, se o fizessem a tempo, não seriam apresentadas acusações adicionais contra nenhum dos amotinados. Suas súplicas foram ignoradas. A primeira tentativa de retomar a prisão ocorreu no final da tarde, quando vários policiais antidistúrbios tentaram entrar em um dos blocos de celas. Os oficiais, equipados com escudos antidistúrbios de alta resistência, tomaram o controle durante a incursão, suspeitando fortemente que os prisioneiros estivessem armados de alguma forma e estavam certos. Felizmente, foi apenas munição de pequeno calibre que atingiu os escudos dos oficiais naquela tarde, ou o resultado poderia ter sido muito diferente. Mas os prisioneiros também usaram um tipo de arma muito menos convencional, que aterrorizou até os policiais antidistúrbios mais bem armados. Durante a primeira incursão, quando a polícia antidistúrbios decidiu por uma retirada tática, os prisioneiros dos níveis superiores da prisão começaram a despejar baldes de líquido quente sobre eles. Alguns dos líquidos com pior odor eram obviamente matéria fecal humana, enquanto outros tinham uma textura pegajosa e muito mais escura que aparecia como um carmesim profundo nas máscaras de gás que os policiais antidistúrbios usavam. Quando os oficiais saíam do bloco de celas, supostamente ouviam gritos de "Ei, trouxas, agora vocês estão infectados". Mais tarde, revelou-se que os prisioneiros haviam estado coletando sangue, urina e fezes de prisioneiros infectados com HIV, tudo com a intenção de usar os fluidos como armas contra os agentes de polícia invasores. Vale a pena notar que não é possível transmitir o HIV através da urina de uma pessoa, nem estritamente através de seu material fecal. Mas o sangue derramado sobre a polícia antidistúrbios em retirada definitivamente representava um perigo significativo para eles. Quando se soube que estavam cobertos de sangue infectado, uma equipe de materiais perigosos foi rapidamente enviada ao local para desinfectar tanto os oficiais quanto o equipamento. A notícia da estratégia de guerra biológica chocou as fileiras da polícia militar presente. A AIDS estava na consciência pública há mais de uma década naquela época, mas os tabus sociais e conceitos errôneos sobre o vírus ainda eram surpreendentemente prevalentes. Com todo o seu pesado equipamento antidistúrbios e máscaras de gás, os policiais militares brasileiros não estavam em perigo real de contrair o vírus. Mas como a educação pública sobre a doença era quase inexistente na época, o medo que se espalhou por suas fileiras era palpável. Para eles, a utilização do sangue infectado com HIV como arma foi tão mortal quanto suas próprias armas de fogo de alto calibre. E seu uso contra eles foi nada menos que uma declaração de guerra. Uma atitude de matar ou morrer se espalhou entre as fileiras dos oficiais reunidos. E se os prisioneiros queriam lutar, Deus os ajudasse e eles dariam uma batalha.
Após a extração médica do primeiro grupo de assalto, os policiais restantes foram divididos em 3 grupos. O primeiro batalhão de choque da Polícia Militar de São Paulo recebeu ordens de ocupar os 2 primeiros andares do bloco de celas, que se tornara o ponto focal devido à resistência dos prisioneiros. O assalto não apenas serviria como o principal ponto de ataque da operação, mas também como uma distração para os prisioneiros no 3º e 4º andares. Antes do assalto principal, os oficiais das unidades antiterrorismo e dos especialistas em resgate de reféns formariam-se no telhado do bloco de celas, depois recuariam para o 3º e 4º andares para surpreender os prisioneiros por trás. Uma vez que havia começado, foi uma operação clara e abrangente de livro didático, e essencialmente os prisioneiros não tinham chance. Mas isso não impediu muitos deles de resistir fortemente. A história da penitenciária de Carangueru é fascinante e cheia de intrigas. Fundada no ano de 1920, essa instituição carcerária logo se tornou um ícone da justiça penal no estado brasileiro de São Paulo. Durante seu auge operacional, que abrangeu de 1956 até o ano de 2002, Carangueru se estabeleceu como a prisão mais grande e emblemática da região. Sua arquitetura imponente e sua localização estratégica a transformaram em um símbolo de autoridade e controle. No entanto, por trás de seus altos muros, desenvolvia-se um mundo complexo e obscuro. As histórias dos presos que passaram por suas celas são tão variadas quanto impactantes, desde criminosos comuns até criminosos de renome internacional. Ao longo das décadas, a penitenciária de Carangueru testemunhou inúmeros episódios que refletiam as tensões e conflitos da sociedade brasileira. Desde motins e fugas, até reformas e programas de reabilitação, cada capítulo de sua história deixou uma marca indelével no panorama penitenciário do país. Hoje em dia, embora a penitenciária de Carangueru já não esteja em funcionamento, seu legado perdura na memória coletiva daqueles que a conheceram. Seus muros, agora em ruínas, são testemunhas silenciosas de um passado tumultuoso e, ao mesmo tempo, revelador. A história de Carangueru é um lembrete da complexidade da justiça penal e da capacidade humana de se adaptar e resistir, mesmo nos ambientes mais adversos. A evolução da penitenciária de Carangueru ao longo das décadas é um testemunho das mudanças sociais e políticas que afetaram o sistema penitenciário brasileiro. Inicialmente concebida como um centro de detenção convencional, sua função se ampliou consideravelmente no final da década de 1980, quando se tornou um refúgio para criminosos violentos e altamente perigosos. Com uma capacidade para abrigar mais de 8.000 presos, Carangueru enfrentava um desafio monumental em termos de segurança e gestão. As autoridades brasileiras foram obrigadas a adotar medidas extraordinárias para manter a ordem dentro de seus muros, enfrentando a pressão constante das gangues carcerárias, motins e violência entre os internos. À medida que a reputação de Carangueru, como uma das prisões mais duras e perigosas do Brasil, se consolidava, também crescia a atenção pública e mediática sobre suas condições e práticas. Os relatos de abusos, corrupção e superlotação dentro da instituição geraram um intenso debate sobre o sistema penitenciário do país e a eficácia de suas políticas de reabilitação e reintegração. No entanto, apesar dos desafios e críticas, Carangueru continuou cumprindo sua função como um lugar de detenção para aqueles considerados uma ameaça à sociedade. Para muitos presos, a prisão representava um destino final, com sentenças que muitas vezes se estendiam por décadas, deixando pouco espaço para a esperança de redenção ou liberdade. A situação financeira precária da penitenciária de Carangueru exacerbou ainda mais seus problemas estruturais e operacionais. Diferente das penitenciárias federais, que muitas vezes recebiam uma quantidade significativa de fundos para infraestrutura, pessoal e programas de reabilitação, Carangueru se encontrava em uma posição desfavorecida. A falta de recursos adequados dificultava enormemente a capacidade da instituição de cumprir sua missão de proporcionar condições de detenção humanas
e eficazes. Além disso, o design obsoleto de Carangueru, concebido para atender aos padrões do Código Penal brasileiro do século XIX, apresentava desafios adicionais. As instalações, originalmente projetadas para abrigar um número muito menor de presos e para atender a necessidades penitenciárias muito diferentes, estavam sobrecarregadas pela superlotação e pela demanda por serviços básicos. O resultado foi uma situação de miséria e imundície que impactava profundamente a vida diária dos presos. A falta de manutenção adequada, junto com a superlotação e a escassez de pessoal, contribuiu para a proliferação de condições insalubres e perigosas dentro da prisão. Os relatos de higiene deficiente, infraestrutura deteriorada e surtos de doenças transmitidas por contato direto eram lamentavelmente comuns em Carangueru. Essa realidade sombria apenas serviu para intensificar o sofrimento e o desespero dos internos, muitos dos quais já estavam lutando contra problemas de saúde mental e emocional. A falta de acesso a atendimento médico adequado e a programas de reabilitação significativos só agravava ainda mais a situação, perpetuando um ciclo de desesperança e reincidência. Este se formou como um resultado direto da indignação após o massacre, quando várias gangues rivais decidiram unir forças e fazer guerra ao Estado, que claramente os preferia mortos no chão do que vivos nas ruas. Embora nunca tenha sido comprovado oficialmente, acredita-se que essa gangue seja responsável pela morte do diretor José Ismael Pedrosa, que estava no comando de Carangueru no momento do massacre. Não existe nenhuma única evidência que apoie essa teoria. No entanto, ela passou a fazer parte do folclore criminoso brasileiro, algo que muitos desejam que tenha acontecido, em vez de algo que sabem que aconteceu. Em dezembro de 2002, após anos de pressão interna e externa, o governo brasileiro anunciou que a demolição da penitenciária de Carangueru estava programada. Desde então, a área foi remodelada para se tornar um parque. Embora nunca tenha sido comprovado oficialmente, acredita-se que essa gangue seja responsável pela morte do diretor José Ismael Pedrosa, que estava no comando de Carangueru no momento do massacre. Não existe nenhuma única evidência que apoie essa teoria. No entanto, ela passou a fazer parte do folclore criminoso brasileiro, algo que muitos desejam que tenha acontecido, em vez de algo que sabem que aconteceu. Em dezembro de 2002, após anos de pressão interna e externa, o governo brasileiro anunciou que a demolição da penitenciária de Carangueru estava programada. Desde então, a área foi remodelada para se tornar um parque. Em abril de 2013, 23 oficiais da Polícia Militar, ex e em serviço, foram considerados culpados de 13 acusações de assassinato relacionadas às suas ações no dia do massacre. Cada um foi sentenciado a 156 anos de prisão. Mas, assim como seu falecido comandante, uma série de decisões do Supremo Tribunal resultou em todos os oficiais escapando de suas sentenças de prisão. No entanto, a questão levanta uma séria reflexão. Quando alguns dos homens mais violentos da face da Terra usam guerra biológica improvisada para ajudar a derrubar a autoridade do Estado, é realista esperar algo menos do que um confronto violentamente horrível, uma vez que decidimos que a rebelião deve ser sufocada? Isso não é para tolerar o assassinato extrajudicial de criminosos, mas para perguntar: quem, em sã consciência, se voluntariaria para sufocar um motim na prisão, quando a recompensa poderia ser o encarceramento entre os mesmos assassinos a quem uma vez se pagou para matar? A cerca de 15 milhas ao sul de Santa Fé, ao lado da Rota Estadual 14, encontra-se a penitenciária do Novo México. À distância, do deserto, as estruturas coloridas dão a impressão de que a prisão surge das mesmas areias que a cercam. Mas se você se aproximar um pouco mais, perceberá que sua criação é tudo menos natural. O local original foi estabelecido na velha Santa Fé no final do século XIX e, desde então,
O volume de crimes regionais superava em muito a capacidade do Estado de encarcerar os criminosos. A penitenciária logo sofreu graves problemas de superlotação. Em 1903, as condições foram exacerbadas quando os dirigentes da prisão decidiram que, além da fabricação de tijolos, a construção de estradas seria a segunda indústria da prisão. Mas no calor do Novo México, passar o dia todo martelando pedras, derramando alcatrão ou trabalhando como escravo em um forno de tijolos transformou o trabalho árduo em trabalho perigoso. Nas décadas seguintes, as condições de vida continuaram a se deteriorar até que, finalmente, durante o verão de 1922, ocorreu o primeiro caso de desobediência em massa. Muitos hesitam em chamar isso de um grande motim, já que se tratava mais de um caso de presos se recusando a voltar para suas celas após seu período diário de recreação e se comprometendo a continuar seu protesto até que os problemas de má alimentação, superlotação e brutalidade dos guardas fossem resolvidos. Em vez de estender algum tipo de ramo de oliveira ou assegurar aos prisioneiros que suas preocupações seriam atendidas, os líderes deram a ordem aos guardas armados da prisão para abrirem fogo. Um preso morreu e outros 5 ficaram feridos quando os funcionários da prisão abriram fogo de suas torres de atiradores. Os funcionários da prisão foram duramente criticados por tal abordagem impiedosa e sedenta de sangue para impor a disciplina. E nas décadas seguintes, foram feitos esforços para aliviar as más condições citadas pelos prisioneiros rebeldes. Mas o único problema que a penitenciária do Novo México nunca pareceu resolver foi a superlotação crônica. Em 2016, a proporção de guardas para prisioneiros nas prisões federais dos Estados Unidos era de 4:1, o que significava que havia 4 prisioneiros para cada guarda penitenciário. Mas na penitenciária no início da década de 1950, essa proporção era mais de 10:1, e um guarda penitenciário que se sente muito em menor número é muito mais propenso a usar força excessiva do que alguém que se sente seguro e protegido. Como resultado, o uso da violência como meio de impor a disciplina disparou, e a tendência resultou no segundo incidente importante da penitenciária em junho de 1953, quando os presos capturaram o subdiretor Ralph T., junto com 12 guardas penitenciários, e os declararam reféns. Na tentativa de libertá-los, a polícia de choque, armada com gás lacrimogêneo e espingardas, invadiu a prisão com um abandono imprudente. O tumulto que se seguiu resultou na morte de 2 presos, enquanto dezenas de outros ficaram com ferimentos que mudaram suas vidas. O motim foi a gota d'água para as autoridades estaduais, que ordenaram a construção de uma nova penitenciária grande o suficiente para abrigar adequadamente os piores criminosos do estado. O edifício original foi demolido logo depois, e, além da rua chamada Penn Road, não resta nenhum traço da penitenciária original. A nova penitenciária de última geração, na mesma Rota 14, foi um remédio extremamente eficaz para o problema da superlotação carcerária. Durante a década de 1960, a prisão ainda tinha uma capacidade tão insuficiente que alguns dos grandes dormitórios de 50 pessoas foram transformados em salas de aula. O diretor do período, Jay Baker, citou o programa de guerra contra a pobreza do presidente Lyndon Johnson como uma fonte extremamente positiva de reforma penitenciária. Baker batizou seu próprio projeto pessoal de programa como Newgate e instituiu amplos planos de apoio que enfatizavam a capacitação vocacional e o senso de serviço comunitário. Enquanto Lyndon Johnson ocupava seu cargo, o poder de Richard Nixon e a guerra contra a pobreza se transformaram na guerra contra as drogas. O problema da superlotação nas prisões do Novo México voltou com vingança ao longo da década de 1970, quando o número de crimes relacionados a narcóticos aumentou dramaticamente. A população penitenciária do Novo México explodiu. As 50 camas individuais em cada um dos dormitórios foram substituídas por beliches, o que dobrou a capacidade de cada dormitório. Mas ainda assim, durante os períodos de máxima atividade, os dormitórios estavam tão superlotados
que alguns presos foram forçados a dormir no chão de concreto. No final, o diretor foi obrigado a transformar as salas de aula novamente em dormitórios. E à medida que mais e mais condenados aguardavam para serem processados, o orçamento da penitenciária se esticava até o ponto de ruptura, resultando no cancelamento de todos os programas educacionais, recreativos e de reabilitação. Enquanto isso, o pessoal da cozinha foi forçado a usar ingredientes de menor qualidade para permanecer dentro do orçamento. A crescente pressão orçamentária também teve um efeito devastador nas condições sanitárias da prisão. Durante esse período, o diretor de uma penitenciária estadual do Texas visitou seus novos colegas do Novo México, mas ao chegar, ficou horrorizado com o que viu e notou que prevaleciam baratas e ratos em todas as alas da prisão, e que muitos dos presos claramente sofriam de doenças relacionadas à falta de higiene. Além disso, a incapacidade dos funcionários penitenciários de separar adequadamente os criminosos violentos dos não violentos significava que os condenados por crimes relativamente menores eram presas dos menos escrupulosos. O diretor da prisão visitante disse mais tarde que as condições na penitenciária eram as piores que ele já havia visto e que, se as condições não melhorassem, aqueles rapazes logo teriam um motim em mãos. É possível que o relatório do diretor tenha levado à mudança de liderança na prisão em 1975. No entanto, parece que a administração da prisão simplesmente substituiu um diretor que não tolerava condições tão terríveis por um que sim. No ano seguinte, os prisioneiros organizaram uma greve de trabalho em resposta à atitude desdenhosa do novo diretor em relação às condições carcerárias. Em vez de negociar com os prisioneiros, o novo diretor ordenou que a greve fosse quebrada por quaisquer meios necessários e nomeou seu adjunto, um homem chamado Tiff Montoya, para supervisionar a operação. Foi uma manobra astuta por parte do diretor, que essencialmente se absolveu de qualquer culpa no caso de a operação sair mal. Montoya, por outro lado, sabia exatamente sob que tipo de pressão estava e decidiu impor uma disciplina brutal e duradoura, não importando o custo. Montoya e seus homens conseguiram isolar os grevistas em uma pequena seção sem janelas da prisão e simplesmente lançaram gás lacrimogênio até que os grevistas saíssem cambaleando, tossindo e infelizes, com lágrimas induzidas por substâncias químicas escorrendo por seus rostos. Vários testemunhas afirmaram mais tarde que os prisioneiros foram despidos, espancados, e depois marcharam de volta para suas celas, enquanto as agressões continuavam. Desde então, muitos membros do esquadrão de choque usaram cabos rombudos de machados de incêndio para espancar suas vítimas. O incidente ficou conhecido como a Noite dos Cabos de Machado e resultou na elaboração de uma queixa de direitos civis de 99 páginas que foi enviada ao Tribunal Distrital do Novo México. Parte da denúncia referia-se ao que ficou conhecido como o sistema de delação. Após a greve interrompida, o novo diretor implementou uma política de dividir e conquistar, incentivando fortemente os presos a delatarem uns aos outros em troca de uma vida de relativo luxo. Naturalmente, a oferta não atraiu muitos interessados, pois os castigos para os delatores nas prisões continuaram sendo invariavelmente severos desde que as prisões existem. Mas a intenção por trás dessa política não era fornecer nenhuma informação utilizável. Pelo contrário, era semear sementes de paranoia entre a população carcerária, para que, em vez de se voltarem contra seus carcereiros, se voltassem uns contra os outros. Quando os juízes do Tribunal Distrital leram o relatório, ficaram horrorizados com o que leram e, após realizar uma investigação sobre a greve, ordenaram que a administração penitenciária promulgasse reformas radicais, mas positivas. Mas, em vez de fazê-lo, os funcionários penitenciários jogaram política com a legislatura estadual, que, por sua vez, recusou-se a alocar os fundos necessários para viabilizar tais reformas. Repetidas vezes, o Tribunal Distrital revisou o assunto e enviou avisos cada vez mais desesperados a seus diversos subordinados. À medida que a violência dos prisioneiros atingia um nível de crise,
chegou o aviso final em novembro de 1979. Mas nessa época, já era tarde demais. Pouco depois da meia-noite de 2 de fevereiro de 1980, um punhado de presos no dormitório E2 começou a beber muito de um estoque de vinho da prisão que haviam preparado debaixo de uma beliche. Mas isso não foi algo casual. Juntos, os homens engoliram a substância doce e pegajosa como se fosse remédio. Isso não era recreação, era preparação. Enquanto se revezavam para se encorajar com a bebida, os presos elaboraram um plano de ataque. Ocasionalmente, quando os guardas realizavam sua contagem habitual à 1 da manhã, o dormitório E2 estava tão relaxado e seguro de si mesmo que não trancava a porta. Uma equipe de 3 oficiais penitenciários realizava cada contagem na prisão. 2 deles entravam no dormitório, enquanto um terceiro permanecia do lado de fora com as chaves até que a contagem fosse concluída e os outros 2 oficiais estivessem prontos para sair. Devido ao problema de superlotação, os 2 oficiais de contagem eram forçados a caminhar por 2 lados de um corredor central, composto por camas individuais que se estendiam por todo o dormitório. Enquanto um oficial olhava para a direita, o outro olhava para a esquerda. Durante os últimos momentos do processo, o terceiro oficial entrava brevemente no dormitório. Este foi um movimento extremamente arriscado, que deu aos prisioneiros uma breve mas cobiçada janela de oportunidade. Mas devido aos cortes orçamentários e às doenças crônicas devido à superlotação, o pessoal da prisão não teve outra opção senão realizar suas contagens dessa maneira. Às 1h40 da manhã, os 3 oficiais penitenciários chegaram para realizar sua contagem e, assim que estavam prestes a partir, os prisioneiros se lançaram sobre eles. Um 4º oficial ouviu a comoção e correu para ajudar seus colegas. Ele também foi tomado como refém, elevando o número total de cativos para 4. Depois que o restante dos ocupantes da prisão souberam do que estava acontecendo, também se juntaram ao motim e rapidamente dominaram os oficiais que tentavam fechar as alas sul da prisão. Para os oficiais Larry Mendoza e Antônio Vigil, o estouro do motim foi como saído de um filme de terror. Depois de ouvirem ruídos suspeitos vindo do corredor fora do refeitório, os 2 oficiais pararam de comer e optaram por investigar. Foi então que viram um de seus colegas guardando uma porta aberta. E como isso ia estritamente contra o procedimento, eles se aproximaram do guarda com um lembrete amigável. Mas quando se aproximaram, perceberam que o homem que guardava a porta não era um oficial penitenciário. Era um prisioneiro vestindo um dos uniformes dos guardas. À medida que a gravidade da situação se tornava evidente, Mendoza e Vigil fugiram para o centro de controle principal da prisão para dar o alarme. Os funcionários penitenciários restantes se refugiaram na ala norte vazia da prisão e começaram a trabalhar para convocar apoio externo. Às 2h05 da manhã, os presos haviam tomado completamente a prisão e se abriram caminho até a sala de controle usando um pesado extintor de incêndio de latão, o que lhes permitiu desbloquear quase todas as celas da prisão, desencadeando uma onda de alegria maníaca e delinquente, enquanto os prisioneiros literalmente tomavam conta do asilo. Não demorou muito para que a atmosfera de festa fosse substituída por algo consideravelmente mais sombrio, quando as 2 principais gangues da prisão transformaram o local em seu próprio campo de batalha pessoal. De um modo geral, a população da prisão podia ser dividida em 2 facções. Havia os chicanos, uma gangue centrada nos latinos composta por vários grupos menores, e a Irmandade Ariana, uma gangue supremacista branca, cujos membros incluíam alguns dos prisioneiros mais perigosos da prisão e que estavam alojados no bloco de celas 3. Normalmente, as gangues permaneciam isoladas umas das outras devido às rivalidades sangrentas em andamento. Mas agora, com cada cela uma vez desbloqueada e aberta, não havia nada que os impedisse de se envolver em uma batalha longa e sangrenta. No entanto, apesar de seus odiados inimigos estarem expostos e vulneráveis, os líderes da Irmandade Ariana dirigiram suas atenções a um alvo muito mais fácil. O próximo bloco de celas à frente era o lar da Unidade de Custódia Protetora da prisão.
o que significava que cada delator traidor agora estava ao alcance de um braço. Um grande grupo de membros da Irmandade Ariana se reuniu na entrada de seu bloco de celas e depois avançou em direção ao bloco de custódia protetora. Mas não antes de passar pela ala de psicologia da prisão. Dentro, havia um estoque completo de medicamentos e narcóticos que a Irmandade Ariana saqueou e depois distribuiu entre seus membros. O que se seguiu foi nada menos que uma festa farmacêutica, na qual a legião de supremacistas brancos de cabeças raspadas se empanturraram de todo tipo de anfetaminas, opiáceos e tranquilizantes. Quando chegaram ao pavilhão 4, foi um milagre que ainda estivessem funcionando, mas estavam, e seu propósito não havia mudado. Depois de descobrir que precisavam de um jogo adicional de chaves para acessar a unidade de custódia protetora, a Irmandade Ariana usou maçaricos para simplesmente queimar as grades das portas. Dizem que isso demorou 3 horas. E durante esse tempo, saquearam o escritório de registros e obtiveram uma série de arquivos que identificavam quem eram os delatores. Também conseguiram um walkie-talkie e o usaram para zombar dos oficiais penitenciários que haviam se retirado para a ala norte. Sem acesso a armas de fogo, os prisioneiros não representavam uma ameaça real para eles, mas suas risadas sinistras e sua alegria aterrorizante criaram uma experiência profundamente perturbadora. Quando amanheceu na sexta-feira, 2 de fevereiro de 1980, membros da gangue penitenciária invadiram a unidade de custódia protetora e começaram a procurar seus delatores. Um por um, os delatores identificados foram arrastados para fora de suas celas e depois torturados até a morte. Uma testemunha descreveu como um prisioneiro teve a intensa chama concentrada de um maçarico aplicada em seu rosto, continuando a queimar a cabeça da vítima muito depois de ele morrer de choque. E segundo a testemunha, restava muito pouco do crânio do homem quando seu assassino, viciado em narcóticos, passou para a próxima vítima. Outro suposto delator executado foi um jovem chamado Mário Costa, que havia sido preso por roubo em uma loja alguns meses antes. Costa era um homem manso e efeminado que foi imediatamente atacado por agressores sádicos em uma de suas primeiras noites de sentença. Para protegê-lo melhor, o diretor da prisão decidiu transferi-lo para o bloco de celas 4, mas ao fazer isso, Mário foi falsamente identificado como um informante confidencial e posteriormente executado de uma das maneiras mais horríveis imagináveis. Após ser torturado com um maçarico, os assassinos de Mário cortaram seus genitais, cortaram sua garganta e depois colocaram suas gônadas cortadas em sua boca até que ele sufocasse. Depois, penduraram seu corpo no teto para servir de exemplo. Mas, na realidade, o único crime de que foi culpado foi um pequeno furto. Às 10 da manhã de 2 de fevereiro, 96 prisioneiros do bloco de celas 4 haviam sido assassinados, e 4 mais perderam a vida no decorrer do motim mais brutal na história criminal dos Estados Unidos. Alguns desses homens foram executados de uma maneira que só pode ser descrita como medieval, pois, depois de serem imobilizados, um prisioneiro armado com um machado de incêndio golpeou seus pescoços até conseguir a decapitação. Em outras áreas da prisão sem lei, gangues rivais afiliadas aos Chicanos ou à Irmandade Ariana enfrentaram-se em batalhas que são matéria de pesadelos. Prisioneiros foram assassinados com tudo, desde ferramentas de carpintaria até tubos de metal, assim como as onipresentes facas caseiras conhecidas como shanks. Um prisioneiro foi parcialmente decapitado depois de ser jogado da varanda do 2º andar com uma corda ao redor do pescoço. O cadáver foi arrastado para baixo e desmembrado pelos verdugos do homem para se livrar dele. Dos assassinados durante o motim, um grupo de prisioneiros arrastou tantos cadáveres quanto pôde até o ginásio da prisão e depois atearam fogo. Outro detalhe perturbador envolveu o incêndio da capela protestante da prisão. Embora não esteja claro por que a capela foi incendiada, alguns especularam que foi uma vingança pela participação do capelão na Noite dos Cabos de Machado, 4 anos antes.
Aproximadamente 30 minutos depois do início do motim, o diretor Jeffrey Griffin juntou-se ao subdiretor Robert Montoya e ao superintendente de segurança correcional do Novo México na porta de entrada sob a Torre 1. Demorou 2 horas para concordarem com um plano de ação, mas uma vez que o fizeram, começaram a usar um rádio bidirecional para contatar os presos e iniciar as negociações. Inicialmente, a comunicação foi restringida a um prisioneiro que se referia a si mesmo apenas como Chopper 1. No entanto, cada vez mais prisioneiros perceberam que tudo o que precisavam era de um rádio para se comunicar com seus carcereiros. O caos reinava nas ondas de rádio. Alguns tentaram identificar o misterioso Chopper 1 para poder executá-lo como um delator, enquanto outros trabalhavam para minar os esforços de negociação para prolongar a crueldade e o caos. Finalmente, nas primeiras horas de 3 de fevereiro, os prisioneiros fizeram sua primeira exigência oficial. Queriam que um médico civil, não pertencente ao quadro da prisão, fosse enviado para tratar dos feridos e moribundos. O subdiretor Robert Montoya recusou categoricamente essa demanda e rejeitou os pedidos de sua renúncia imediata. Os prisioneiros se reagruparam, selecionaram um novo porta-voz e então apresentaram a Montoya uma lista de 11 demandas, na maioria razoáveis, algumas das quais incluíam reduzir a superlotação e cumprir com as ordens judiciais. Os prisioneiros também exigiram o restabelecimento dos serviços educacionais e programas de recreação e solicitaram uma entrevista com a mídia nacional para explicar adequadamente sua difícil situação ao povo americano. Eles também insistiram que os funcionários prisionais mantidos como reféns estavam sendo bem tratados e alimentados regularmente. Mas isso não poderia estar mais longe da verdade. Um oficial foi descoberto mais tarde nu e amarrado a uma cadeira com claros sinais de ferimentos de tortura em todo o corpo. Outro foi encontrado inconsciente em uma maca médica com sangue ainda escorrendo de uma ferida aberta na cabeça, o que também significava que os prisioneiros não tinham meios de provar suas alegações de que os oficiais estavam sendo bem tratados. Como resultado, as negociações fracassaram completamente. No meio da tarde de sábado, 3 de fevereiro, um grande grupo de policiais estaduais fortemente armados havia se reunido do lado de fora da prisão, cada um preparado para invadir a prisão a fim de recuperar o controle. Os prisioneiros ofereceram pouca resistência. Aqueles que tentaram, mas não conseguiram acessar o arsenal da prisão, foram rapidamente subjugados. Mas quando a prisão voltou a estar sob o controle das autoridades do Novo México, mais de 200 prisioneiros tiveram que ser tratados por ferimentos que iam de graves a potencialmente fatais, e o número total de mortos ainda era desconhecido. O número de vítimas do motim foi de 33, mas nem todas essas mortes foram causadas pela violência dos prisioneiros. Vários sofreram overdose de narcóticos após o saque da enfermaria da prisão, enquanto outros morreram devido à sua própria desventura selvagem, como tentar subir no telhado da prisão para transmitir mensagens para a mídia. Após a rendição dos amotinados, passaram-se dias até que a ordem fosse mantida o suficiente para garantir que os prisioneiros pudessem voltar a ocupar a prisão. Alguns foram processados por crimes cometidos durante a revolta, mas, segundo alguns críticos, a grande maioria dos crimes, que incluíam tortura e assassinato, permaneceu impune por parte de autoridades que simplesmente não tinham a vontade ou os meios de processar tantos casos. Surpreendentemente, foram necessárias mais 2 décadas antes que reformas sérias fossem promulgadas na penitenciária do Novo México, e o governador do estado aparentemente resistiu a todas as tentativas de proporcionar uma melhor qualidade de vida para os condenados. É fácil entender por que alguém poderia descartar a ideia de que criminosos endurecidos merecem um tratamento justo e decente. Afinal, se eles próprios tivessem tratado as pessoas de maneira mais decente, talvez não estivessem na prisão em primeiro lugar. Mas se você tirar quase tudo de um homem e fazer com que ele tenha muito pouco a perder, é muito possível que transforme uma pessoa perigosa em alguém ainda mais volátil. Em 2015,
o Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crime publicou o que chamou de Regras de Mandela, relacionadas ao tratamento dos prisioneiros em todo o mundo, e um trecho diz: em nossos esforços para tornar as sociedades mais resilientes ao crime e promover a coesão social, não podemos ignorar aqueles que estão na prisão. Devemos lembrar que os presos ainda são parte da sociedade e devem ser tratados com o respeito devido à sua dignidade inerente como seres humanos. Se não continuarmos a ser uma sociedade que prega o perdão, se não proporcionarmos aos criminosos um caminho de volta para a sociedade, então alguns dos mais raivosos e violentos entre nós se tornarão ainda mais amargos, ressentidos e, em última análise, muito mais perigosos. No século XIX, os líderes do Império Otomano se encontraram diante de um dilema muito perigoso. Nas fronteiras selvagens de um domínio de grande alcance, uma mistura insidiosa de movimentos políticos nacionalistas e separatistas ameaçava a autoridade central otomana e, como resultado, aumentou o número de prisioneiros políticos. A maioria foi enviada para uma prisão na província turca de Diyarbakir, não muito longe da atual fronteira com a Síria. Os líderes otomanos, sem dúvida, esperavam uma rápida conclusão para a ameaça de insurreição, mas poucos sabiam que a autoridade centralizada de seu Estado Nacional continuaria sendo desafiada durante os próximos 100 anos. Durante a Guerra Fria, a Turquia experimentou um grande aumento na violência política, quando militantes islamistas, esquerdistas e direitistas se enfrentaram entre si. A situação se tornou tão terrível que, em 7 de setembro de 1980, o general Kenan Evren anunciou que ele e seus soldados derrubariam o governo civil e o substituiriam por um Conselho de Segurança Nacional. Após a tomada completa do poder, em 12 de setembro, o general Evren se dirigiu ao povo turco através da estação de televisão estatal, informando-lhes que a lei marcial estava agora em vigor pelo futuro previsível. Não havia parlamento, não havia direitos constitucionais e todas as formas de partido político foram declaradas temporariamente ilegais. O general Evren afirmou que as medidas eram necessárias para, cito, salvar a República Turca da fragmentação política, da violência e do colapso econômico. Um regime igualmente severo foi imposto aos reclusos da prisão de Diyarbakir, que tiveram imediatamente seus direitos de visita e recreação retirados. Seu número aumentou à medida que milhares de prisioneiros políticos recém-condenados se juntaram às suas fileiras, e para lidar com eles, os guardas da prisão receberam todo tipo de novos poderes. Mas, como sabemos, o poder absoluto corrompe absolutamente. Durante os anos seguintes, a Organização de Direitos Humanos Amnistia Internacional recebeu milhares e milhares de mensagens sobre o funcionamento interno da prisão de Diyarbakir. Centenas dessas mensagens afirmavam que a prisão era pouco mais que um campo de extermínio, onde até os criminosos mais insignificantes poderiam ser torturados até a morte pelas infrações mais leves. Muitos dos reclusos eram curdos, um povo antigo que há muito tempo lutava pela autonomia regional, tendo sua própria língua, costumes e cultura, tudo proibido na prisão de Diyarbakir. Os prisioneiros que eram pegos falando ou escrevendo em curdo, ou que propagavam poesia ou história curda, estavam sujeitos a alguns dos castigos mais cruéis imagináveis. Em vez disso, os curdos eram obrigados a falar, escrever e até cantar em turco, e eram punidos por não aprenderem a letra do hino nacional turco. A medida levou ao encarceramento de vários artistas destacados, incluindo escritores, poetas e artistas de performance, todos os quais protestaram contra a suspensão da liberdade e a supressão das críticas ao governo. Os métodos de castigo na prisão eram referidos com uma variedade de eufemismos arrepiantes. Os prisioneiros recém-chegados podiam esperar ser levados ao centro de boas-vindas, um lugar onde conheciam o duro regime da prisão ao serem despidos, espancados, humilhados e torturados.
Outras práticas similares incluíam levar os prisioneiros ao teatro, um lugar onde eram forçados a presenciar a tortura horrível de seus companheiros de prisão, ou à discoteca, onde eram submetidos a música alta e luzes brilhantes, muitas vezes até o ponto de causar convulsões entre suas vítimas. Quando a um prisioneiro lhe diziam que estava sendo levado ao banheiro, na verdade o levavam ao sistema de esgoto da prisão e o mergulhavam em um grande tanque séptico, submergindo-o até quase afogá-lo. A prática era talvez o método mais temido de todos os métodos criativos de tortura dos guardas, já que a exposição prolongada a resíduos tóxicos quase sempre causava infecções quase fatais entre os submetidos a ela. Um dos guardas de prisão mais notórios durante este período foi o capitão Esat Oktay Yildirim. Yildirim tinha um apreço cruel pelo poder da tortura psicológica e da humilhação. Sob seu regime diabólico, aos prisioneiros era proibido usar roupas e, em suas celas, só tinham cobertores para se manterem aquecidos. Os prisioneiros também eram obrigados a tratar o mascote do capitão Yildirim, um pastor alemão, como um oficial, e se não mostrassem o devido respeito, o capitão ordenava que o cão atacasse os genitais dos prisioneiros nus. Os prisioneiros aprenderam rapidamente a tratar o cão com a maior reverência para não enfrentarem uma castração apressada, que poderia resultar em sangramento até a morte. Yildirim às vezes selecionava prisioneiros aleatoriamente para privá-los sensorialmente de água e alimentos por longos períodos, alegando que a prática mantinha os prisioneiros na defensiva e, portanto, eram muito menos propensos a mostrar resistência. O capitão também era algo tradicionalista e se orgulhava de continuar as tortuosas tradições de falcata e estrapado. Falcata é o nome dado aos métodos de tortura que envolvem chicotear ou bater nas solas dos pés de uma pessoa. A prática tem literalmente milhares de anos, e alguns afirmam que vários versículos da Bíblia contêm referências diretas a ela. A tortura ocorre em 2 níveis. Após a agonia inicial de ter as solas sensíveis dos pés espancadas, as vítimas se encontram incapazes de andar por dias, o que gera sofrimento adicional nos dias e semanas seguintes. Por outro lado, a tortura estrapado é uma prática que consiste em pendurar alguém pelos braços, mas na posição invertida. Inicialmente, poderia-se imaginar que os pulsos estão amarrados nas costas antes que esses mesmos grilhões sejam suspensos no ar, o que provoca uma agonia inimaginável para a vítima em estado prolongado. Muitas vezes isso resulta em ombros deslocados, mas também deixa as áreas mais vulneráveis do prisioneiro livres para serem esmagadas, esticadas, espremidas e eletrocutadas. Também se sabia que o capitão Yildirim criava paródias doentias de coisas como exames de saúde ou dentais. Os prisioneiros eram levados a acreditar que estavam prestes a ter uma dor de dente terrível ou uma infecção tratada por meio de médicos qualificados, quando na verdade um guarda da prisão vestido com roupas brancas de hospital estaria esperando para extrair seus dentes sem anestesia ou, em alguns casos, violá-los com um cacetete sob o pretexto de medir sua temperatura. Um ex-prefeito de uma cidade curda, Medizana, que passou um total de 11 anos na prisão por várias acusações falsas de sedição, explicou uma vez que, quando um novo prisioneiro chegava à prisão, o capitão Yildirim o recebia na entrada e depois se voltava para um guarda e dizia para preparar um banho. Em seguida, levavam-no ao dormitório. Isso era um ritual. Cerca de 20 guardas acompanhavam o prisioneiro e depois lhe davam uma boa surra de boas-vindas. Depois disso, arrastavam-no inconsciente para o banheiro, que era um grande container cheio de esgoto, onde o deixavam por algumas horas. Salim Dindar, um empresário curdo incriminado por crimes financeiros, também deu sua versão de seu tempo em Diyarbakir e afirmou que viver entre homens tão traumatizados era tão horrível que ele realmente chegou a preferir períodos de confinamento solitário, considerando-o menos como um castigo e mais como um alívio dos ataques de choro e loucura que frequentemente ressoavam nas alas da prisão. Entre abril de 1981 e maio de 1984,
Os registros penitenciários indicam que pouco mais de 30 prisioneiros cumpriram sentenças de morte, mas alguns argumentam que o número real ronda os 300 prisioneiros. Os funcionários admitiram que 14 prisioneiros morreram como resultado de greves de fome, enquanto 16 foram mortos a tiros enquanto tentavam escapar. Foi registrado que um total de 43 prisioneiros cometeram suicídio, às vezes como forma de protesto contra o tratamento desumano em que se encontravam. 4 desses prisioneiros faziam parte de um grupo de trabalho que envolvia pintar com spray uma seção do interior da prisão. E, de repente, em algum momento de 18 de maio de 1982, os 4 homens começaram a girar suas latas de tinta spray sobre si mesmos. Os guardas supervisores observaram, confusos, rindo para si mesmos, enquanto os prisioneiros começavam a se pintar com uma mistura de cinza e verde. Um dos guardas se aproximou dos prisioneiros e ordenou que voltassem ao trabalho, mas em vez de obedecer, um dos prisioneiros tirou um isqueiro e ateou fogo à tinta líquida altamente inflamável que gotejava de sua pele nua. Em questão de segundos, os 4 homens foram envoltos em chamas e, apesar dos esforços do capitão Yildirim para mantê-los vivos e prolongar sua agonia, os 4 faleceram como resultado de seus ferimentos. Quando se confirmou que os homens haviam tirado suas próprias vidas em protesto contra a opressão turca, foram declarados mártires por muitas organizações políticas curdas. Talvez a violação de direitos humanos mais atroz na prisão de Diyarbakir tenha ocorrido em 24 de setembro de 1996. Naquela época, o panorama político da Turquia havia passado de uma ditadura militar para uma democracia representativa, mas pouco havia mudado para os guardas e os reclusos da prisão de Diyarbakir. A cultura da violência, da tortura e da repressão ainda estavam muito vivas, e com isso veio um ato sem sentido de violência fatal. Naquela manhã, 2 guardas da prisão visitaram a enfermaria com o que foi descrito como leves hematomas. O médico da prisão não tinha ideia de por que o diretor queria que ferimentos tão leves fossem tratados, e os guardas se recusaram a explicar como exatamente os ferimentos haviam ocorrido. Alguns sugeriram que os 2 guardas da prisão haviam se envolvido em uma confrontação física não com os reclusos, mas entre eles. Especulou-se que da enfermaria achou profundamente suspeito. Momentos depois, o médico-chefe da enfermaria recebeu uma ligação do diretor da prisão. "Prepare-se", ele supostamente disse. "Muitos prisioneiros feridos estão a caminho de vocês." Nas horas seguintes, 56 reclusos tropeçaram ou foram carregados para a enfermaria em diversos estados de deterioração. A grande maioria deles sofreu graves lesões na cabeça depois que os guardas da prisão invadiram seu bloco de celas e começaram um frenesi de violência. 10 desses prisioneiros feridos faleceram em decorrência de suas lesões, enquanto a grande maioria dos sobreviventes sofreu uma variedade de condições permanentes, como danos cerebrais e paralisia. Quando a notícia da brutalidade sem sentido chegou às manchetes da agora livre imprensa, o público turco exigiu respostas de seus políticos. O diretor da prisão afirmou que o conflito havia começado depois que vários prisioneiros tentaram acessar a ala exclusiva para mulheres da prisão, mas foi uma tentativa descarada de vilipendiar os prisioneiros mortos e feridos, enquanto desviava rapidamente a atenção de suas próprias falhas profissionais. O presidente turco, Süleyman Demirel, rapidamente ordenou uma investigação sobre o incidente, que concluiu que os funcionários penitenciários haviam excedido os limites de sua autoridade, causando mortes ilegais no processo. A Comissão Parlamentar de Direitos Humanos identificou 29 soldados turcos, juntamente com 38 agentes de polícia, e os acusou de serem diretamente responsáveis pelo incidente, exigindo publicamente seu julgamento. Quando o julgamento foi concluído em 2006, o número de guardas prisionais acusados em relação ao massacre havia aumentado para 72. 62 deles foram considerados culpados, e cada um foi condenado a 18 anos de prisão. No entanto, nos anos seguintes,
Muitas dessas sentenças foram reduzidas para pouco mais de 5 anos, enquanto outras foram anuladas por completo. A anistia concedida aos guardas prisionais seguiu o mesmo padrão deprimente de outros incidentes semelhantes, mas, ao contrário de outros casos, mesmo naqueles em que uma resposta desproporcional resultou em vítimas desnecessárias, não há motivos para acusar os guardas prisionais de inventar uma razão para infligir ferimentos devastadores aos prisioneiros, alguns dos quais não eram culpados de mais do que escrever poesia incendiária ou tocar música controversa. O pior é que a Turquia não mostra sinais de reduzir seus abusos contra os direitos humanos. Em seu relatório mundial de 2020, a Human Rights Watch afirmou que o aumento das denúncias de tortura, maus tratos e tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes sob custódia policial e nas prisões durante os últimos 4 anos reverteu os avanços anteriores da Turquia nessa área. Isso significa que, para muitos jovens turcos que desejam nada mais do que viver em uma sociedade livre e justa, o futuro parece muito sombrio. Essa é a realidade sombria enfrentada por muitos presos na prisão de Diyarbakir, um lugar onde a esperança é frequentemente esmagada pela brutalidade e onde a dignidade humana é rotineiramente pisoteada. A história da prisão é um lembrete doloroso da necessidade de vigilância constante para proteger os direitos humanos e garantir que os abusos do poder não permaneçam impunes. A República Popular da China é a terceira maior nação do mundo, estendendo-se desde os passos da Mongólia nas montanhas Hindu Kush, ao norte e oeste, até as selvas de Hainan e os lagos da região da Sibéria, ao sul e leste. A China é incrivelmente biodiversa e possui uma população gigantesca de mais de 1,4 bilhões de pessoas. Desses 1,4 bilhões, existem 56 minorias étnicas diferentes e mais de 300 línguas ou dialetos falados. Algumas dessas minorias étnicas incluem os Manchu, do extremo nordeste, os mongóis da antiga Mongólia, os tibetanos do Tibete e um grupo conhecido como Hui. Este é o nome dado aos vários grupos minoritários islâmicos no extremo oeste da República Popular, alguns dos quais incluem os uigures, os cazaques, os quirguizes e um grupo cujo nome se tornou cada vez mais reconhecido nos últimos 20 anos, os uigures. Por mais de 1000 anos, os uigures se concentraram em torno de uma série de oásis espalhados pelo deserto de Taklamakan, um vizinho próximo do deserto de Gobi. Parentes próximos dos antigos povos turcos, cujos descendentes governam os estados modernos da Turquia, os uigures começaram a receber missionários muçulmanos árabes e persas em sua comunidade enclausurada, mas hospitaleira. Sendo um povo que há muito tempo estava sujeito às vontades de seus vizinhos mais fortes, eles se sentiram atraídos pela ideia da igualdade islâmica, onde todas as nações e etnias são iguais aos olhos de Alá. No final do século X e início do XI, a grande maioria dos uigures se identificou como muçulmana, e a religião se tornou uma parte integral de seus costumes e cultura. Durante os séculos seguintes, os reinos e canatos prosseguiram em ondas de conquista e rebelião, até que as efêmeras repúblicas do Turquestão Oriental tentaram, sem sucesso, alcançar a autonomia. Finalmente, em 1º de outubro de 1949, o presidente Mao Tse-tung declarou o estabelecimento da República Popular da China e, por meio de um correio militar, enviou aos líderes da Segunda República do Turquestão Oriental uma oferta de união com a República Popular como uma região autônoma de Xinjiang, ou enfrentariam a aniquilação pelo Exército de Libertação Popular. Os uigures escolheram sobreviver. Até hoje, os movimentos separatistas uigures afirmam que a Segunda República do Turquestão Oriental foi incorporada ilegalmente à China em 1949 e tem sofrido a injustiça da ocupação chinesa desde então. Desde a década de 1950, o Partido Comunista Chinês realocou centenas de milhares de chineses étnicos Han
para a pátria uigur de Xinjiang. Os Han foram o grupo étnico dominante na China por anos, e sua realocação em Xinjiang foi uma tentativa deliberada de mudar não apenas a identidade cultural da região, mas também sua religião. Muitos uigures resistiram à tentativa de tomar a região de suas mãos, e com o apoio da União Soviética, numerosos grupos de resistência surgiram durante as décadas de 1960 e 1970. No início dos anos 1980, Deng Xiaoping reconheceu que Xinjiang e sua população uigur precisavam ser pacificados por meio de uma política pacífica, se quisesse evitar uma rebelião aberta. Ele afrouxou as restrições ao ensino da língua uigur e permitiu que mesquitas anteriormente existentes fossem renovadas e, em alguns casos, ampliadas. A medida acalmou em certa medida o fermento do descontentamento, mas infelizmente os colegas e sucessores de Deng Xiaoping não concordaram com a política e, apesar de seus protestos, revogaram suas reformas na primeira oportunidade disponível. As políticas de multilinguismo e pluralismo cultural logo foram substituídas pelo que ficou conhecido como uma política monolíngue e monocultural, que, por sua vez, reacendeu o sentimento de rebelião entre a população uigur. As políticas regressivas se intensificaram após abril de 1990, quando o Exército Popular de Libertação teve que reprimir à força um levante massivo em uma pequena cidade perto de Kashgar. Dizia-se que centenas de pessoas haviam sido mortas, algo que os uigures nunca esqueceram, e o sentimento violento continuou a crescer enquanto o governo chinês começou a explorar os recursos naturais da região, desviando uma fortuna em minerais e metais preciosos sem qualquer reinvestimento sério ou reembolso. Em fevereiro de 1997, durante o mês sagrado do Ramadã, a polícia secreta chinesa prendeu 30 supostos delinquentes e arrastou muitos homens de suas camas enquanto dormiam. Quando ficou evidente que nunca mais veriam seus entes queridos, as famílias dos homens desaparecidos organizaram grandes manifestações em toda Kashgar. Mais uma vez, o governo chinês enviou o exército e sua violenta repressão à manifestação resultou na morte de 9 manifestantes inocentes. Apenas alguns meses depois, uma série de atentados a ônibus em Urumqi resultou em 75 vítimas, a maioria delas chineses Han, e quando um grupo de separatistas uigures assumiu a responsabilidade pelos atentados, ficou evidente que os ataques eram uma vingança pelas mortes dos manifestantes. Para evitar uma insurreição total, o governo chinês investiu centenas de milhões de dólares para estabilizar a pátria uigur, mas nunca conseguiu erradicar completamente a dissidência. No período que antecedeu os Jogos Olímpicos de Beijing em 2008, o Partido Comunista Chinês estava profundamente preocupado, não apenas com sua aparência no palco mundial, mas também com a possibilidade de um ataque terrorista de alto perfil. Para garantir que os Jogos Olímpicos ocorressem sem problemas, os serviços de segurança do Estado chinês começaram a reprimir brutalmente uma variedade de dissidentes, com os uigures sendo o ponto focal de sua campanha agressiva. A medida pode ter proporcionado um período de estabilidade, mas ao final, Xinjiang era como um ovo que precisava ser controlado com cuidado, apertado demais, e as coisas poderiam se complicar. Em julho de 2009, um grupo de trabalhadores de fábrica Han acusou 2 colegas uigures de agredir indecentemente 2 meninas que haviam passado pela fábrica naquele dia. Os uigures negaram veementemente as acusações e uma briga entre os 2 grupos opostos estourou. Não está claro exatamente como e quando os 2 homens uigures morreram, mas depois que a polícia local conduziu uma investigação medíocre sem suspeitos presos, um grande grupo de manifestantes se reuniu no antigo Grande Bazar de Urumqi. A polícia de choque foi mobilizada e, depois de confrontos com manifestantes irritados, um motim racial completo estourou. Dezenas de pessoas morreram, e a violência provocou manifestações e contra-manifestações por parte dos Han e uigures nos dias seguintes. A cidade ficou em chamas por 3 dias,
com turbas raivosas de homens armados perambulando pelas ruas, defendendo o que viam como sua parte da cidade. Embora os distúrbios tenham finalmente chegado ao fim, marcaram o início de uma violenta campanha de ataques terroristas separatistas que atormentaram a região nos anos seguintes. Em 2011, um grupo de 18 jovens invadiu uma delegacia de polícia na antiga cidade turca de Rotan, armados com facas e coletes carregados de explosivos. Os homens mataram 2 policiais e depois tomaram 8 trabalhadores civis como reféns. Quando a polícia chegou para retomar a delegacia, os homens se recusaram a se render e começaram a cantar slogans jihadistas enquanto os agentes se preparavam para enfrentá-los. No tiroteio que se seguiu, 14 dos atacantes morreram, enquanto os 4 restantes foram capturados vivos. Infelizmente, 2 dos reféns perderam a vida durante o assalto, embora não esteja claro se suas mortes foram causadas por facas uigures ou balas da polícia. Nos anos que se seguiram, ataques semelhantes ocorreram em Kunming e Urumqi, todos vinculados a um grupo conhecido como Movimento Islâmico do Turquestão Oriental. Com a ascensão ao poder de Xi Jinping, um ataque terrorista na província chinesa de Yunnan foi demais para o líder iniciante, como ele disse mais tarde ao Politburo chinês. Devemos unir o povo para construir um muro de cobre e ferro contra o terrorismo, acrescentando que devemos ser tão duros quanto eles e não mostrar absolutamente nenhuma piedade. Xi então formulou uma política que batizou de campanha de golpe contra o terrorismo violento e instruiu o governo público em Xinjiang a travar uma guerra popular contra as 3 forças malignas do separatismo, terrorismo e extremismo. Então, 200.000 agentes especialmente treinados do Partido Comunista Chinês desceram sobre Xinjiang e começaram a trabalhar dividindo a população em 3 categorias distintas: confiável, média e não confiável. Aqueles que foram classificados como confiáveis foram informados de que eram livres para ir. E, por um breve período, muitos uigures com acesso a passaportes aproveitaram a oportunidade para escapar do que estava por vir. No entanto, apenas uma fração da população tinha os meios ou a vontade de fazer as malas e fugir de sua pátria, deixando milhões de uigures para enfrentar a tempestade que se aproximava. No início de 2017, o secretário do Partido Comunista Chen Quanguo foi incumbido de libertar a província chinesa de Xinjiang dos separatistas uigures de uma vez por todas. Em um grandioso desfile militar realizado em Urumqi, em abril daquele ano, Chen declarou em uma reunião de leais a Beijing que enterraria os cadáveres dos terroristas e das gangues terroristas no vasto mar da guerra popular. Ele então ordenou aos soldados e à polícia que prendessem os culpados. Imediatamente, uma série de novas proibições e regulamentos foram introduzidos. Barbas longas, exigidas pelas escrituras islâmicas, foram proibidas, assim como o véu facial completo, uma variante do hijab conhecida como niqab, foi proibida em locais públicos. Os uigures tiveram que provar que estavam ouvindo transmissões de rádio ou estações de televisão estatais e foram obrigados a cumprir novas políticas de planejamento familiar que restringiam o número de filhos que podiam ter. Os novos regulamentos não proibiram a educação tradicional islâmica no estilo madrassal, mas todas as crianças entre 6 e 16 anos deviam frequentar escolas estatais para receber uma educação patrocinada pelo Estado. Naturalmente, uma grande parte da população uigur não estava disposta ou era incapaz de cumprir com os novos regulamentos rígidos, mas em vez de permitir um período de carência, os infratores foram presos em massa. Não está claro quantos uigures foram presos e encarcerados durante este período. A China admitiu oficialmente algumas centenas de prisões, mas insiste que todos os suspeitos eram membros diretos ou tinham fortes vínculos com o movimento islâmico do Turquestão Oriental. Aproximadamente ao mesmo tempo, Chen Quanguo introduziu 2 políticas distintas. A primeira foi promulgada em colaboração com o Ministério da Segurança Pública da China, que desenvolveu uma espécie de software de reconhecimento racial para uso com câmeras de segurança estatais e civis.
Embora carecesse de precisão, o sistema foi projetado para distinguir chineses de uigures, criando assim uma espécie de sistema de rastreamento uigur que podia monitorar sua atividade sem qualquer contribuição humana. A segunda política se concentrou na chamada reeducação, pela qual os uigures que desafiavam os regulamentos podiam ser doutrinados como membros produtivos, mas pacificados da sociedade chinesa. Os funcionários do Partido Comunista começaram a elaborar um plano do tipo de uigur que requereria essa reeducação. A lista incluía pessoas que não possuíam ou usavam um telefone móvel, pessoas que consumiam uma quantidade incomum de eletricidade, homens com barba normalmente longa, pessoas com um círculo social pequeno ou que pareciam ter falta de vida social, pessoas que tinham relações complexas com amigos, familiares ou vizinhos, ou qualquer pessoa com um membro da família que exibisse as características acima. Como se pode ver, as condições para a reeducação eram alarmantemente vagas e poderiam ser aplicadas facilmente a qualquer pessoa que não mostrasse lealdade aberta ao Partido Comunista Chinês. Pouco depois da decisão de iniciar a reeducação em massa, Chen Quangu ordenou que centenas de locais potenciais fossem explorados para determinar as melhores localizações para os campos de reeducação. Centenas de locais potenciais foram identificados e divididos em 4 categorias distintas, de acordo com seu grau de isolamento e segurança. Alguns locais foram identificados como de reeducação de nível 1, onde infratores menores seriam enviados para doutrinação básica em estilo de sala de aula. Outros foram identificados como nível 2, onde infratores de maior risco seriam mantidos indefinidamente até que mostrassem alguma lealdade tangível ao partido. Os outros 2 níveis foram rotulados como prisões de alta segurança ou centros de detenção administrativa. E é aí que os verdadeiros horrores da repressão comunista se tornaram evidentes. Nos centros urbanos, muitos campos de reeducação de nível inferior foram criados por meio da conversão de antigas escolas secundárias ou vocacionais, enquanto os campos de nível superior foram construídos especialmente com o objetivo de doutrinação comunista. Esses chamados centros de detenção se assemelhavam a campos de prisioneiros de guerra ou de concentração, completos com cercas eletrificadas, sistemas de vigilância, torres de guarda e salas de interrogatório. O fato é que existem muito poucos dados públicos sobre o funcionamento interno desses campos de reeducação. E isso se deve a várias razões. Primeiro, o governo chinês deliberadamente obscureceu seus próprios dados sobre o assunto, criando o que parece ser um sistema de informação de 2 níveis. Por exemplo, em 2019, o Partido Comunista Chinês afirmou ter fechado quase todos os campos de reeducação em Xinjiang, e até permitiu que jornalistas ocidentais visitassem antigos locais como prova de que muitos haviam sido fechados. No entanto, o Instituto Australiano de Política Estratégica afirmou que pelo menos 28 campos de reeducação haviam sido realocados em vez de fechados, e que o caso de seu fechamento não passava de uma cortina de fumaça política. Além disso, todos os enviados aos campos de reeducação foram obrigados a assinar uma espécie de acordo de confidencialidade com o governo chinês, o que significa que, se alguma vez falarem detalhadamente sobre seu tempo nos campos, serão processados e enviados para mais reeducação. Os ex-prisioneiros são orientados a dizer que as condições no campo são notavelmente confortáveis e que foram tratados com bondade por seus professores, e que existe apenas um campo desse tipo em toda a província de Xinjiang. Frequentemente, os enviados aos campos incluíam casais casados, o que deixava os funcionários com a questão do que fazer com os filhos do casal. Isso levou à criação do que é eufemisticamente chamado de internatos, locais que poderiam ser mais exatamente descritos como orfanatos. As crianças enviadas a uma dessas instalações raramente se reencontram com seus pais e são frequentemente usadas como peões para tentar desacreditar ou humilhar seus próprios familiares. Por exemplo, a empresária e ativista política Uighur Rebia Kadir
tem lutado pelos direitos de seu povo por quase 3 décadas. Mas após os distúrbios de 2009 em Urumqi, 2 de seus próprios filhos publicaram cartas abertas, culpando-a pelos distúrbios e implorando que ela parasse com seu ativismo. Queremos uma vida feliz e estável, dizia um parágrafo. Por favor, pense na nossa felicidade e na de nossos filhos. Não destrua nossas vidas aqui e não se deixe provocar por outras pessoas em outros países. Embora as cartas tenham sido escritas e assinadas pelos filhos de Qadir, muitos notaram que a redação e o tom são notavelmente semelhantes aos usados por funcionários do Partido Comunista. Outros afirmam que as cartas são completamente fraudulentas e acusam os serviços de inteligência chineses de uma campanha repugnante de chantagem e separação familiar. Em setembro de 2018, a imprensa informou que milhares de novos internatos estavam sendo construídos em toda a província de Xinjiang. As crianças detidas nesses locais são ensinadas a se comunicar completamente em chinês, enquanto aqueles que falam a língua uigur são punidos. As crianças também são proibidas de praticar o islamismo, e a menos que se comportem e tenham sucesso nos estudos, são negadas visitas de familiares preocupados. Documentos vazados afirmam que aos alunos que perguntam se seus pais desaparecidos cometeram um crime, é dito que não, mas que seu pensamento foi infectado por pensamentos nocivos. A liberdade só é possível quando esse vírus no pensamento é erradicado e gozam de boa saúde, diziam. Em dezembro de 2019, o New York Times informou que quase 500.000 de crianças menores de 14 anos estavam detidas em internatos em toda Xinjiang, e que dezenas de outras instituições ainda estavam sendo construídas. O número é sem dúvida maior atualmente. Aproximadamente ao mesmo tempo que as notícias sobre os internatos chegavam às manchetes de todo o mundo ocidental, estimou-se que cerca de 1,8 milhão de uigures e outros muçulmanos haviam sido detidos injustamente em um dos campos de reeducação de Xinjiang, o que equivale a 1 em cada 6 pessoas. Em termos gerais, isso significa que cada família em Xinjiang teve pelo menos um membro levado à força, submetido à lavagem cerebral e possivelmente até torturado. Um artigo publicado no jornal Risk Journal descreveu o que estava acontecendo como o maior encarceramento de uma minoria étnico-religiosa desde o Holocausto e afirmou que o governo do Partido Comunista Chinês estava essencialmente cometendo genocídio. Em outro artigo publicado em 2020, um pesquisador afirmou que a chamada reeducação nos campos de Xinjiang era facilitada pela criação de um ambiente interno verdadeiramente infernal. O mesmo pesquisador afirmou que a maioria das mortes no campo não se devia, como afirmava o Partido Comunista, a causas naturais, mas sim a condições insalubres, desnutrição, atendimento médico retido e violência. O jornal também afirmou que a violência sexual contra prisioneiros, tanto homens quanto mulheres, também era comum, e os guardas a usavam como uma espécie de punição informal para os rebeldes. A acusação foi compartilhada por vários ex-detentos, e uma afirmou que um guarda da prisão havia esfregado pimenta em seus órgãos genitais depois de estuprá-la. Sairagul Sawit Bey, que afirma ter sido forçada a ensinar e atuar como tradutora nos campos, disse a um jornalista da BBC que os guardas dos campos escolhiam as meninas e mulheres jovens que queriam e as levavam para serem estupradas. Ela admitiu nunca ter testemunhado pessoalmente nenhum evento desse tipo, mas afirmou ter ouvido muitas histórias para duvidar das alegações individuais. A televisão estatal chinesa respondeu às acusações publicando uma entrevista com uma mulher uigur chamada Tursunai Ziaudun, que afirmou que durante seu próprio período de detenção nunca testemunhou nenhum tipo de violência ou abuso. Ela admitiu sessões de reeducação, cortes de cabelo forçados e comida de má qualidade, mas afirmou que, por outro lado, foi tratada com relativa decência. Apenas alguns meses depois, Tursunai e sua família fugiram para o Cazaquistão, onde ela deu outra entrevista à BBC, dizendo que todas as noites
Os guardas as arrastavam para fora de suas celas e se revezavam para estuprá-las em grupo. Ela disse que aquelas que resistiam eram eletrocutadas até obedecerem. Tursunai também afirmou que a única razão pela qual mentiu em sua entrevista inicial para a televisão estatal foi porque o governo chinês havia ameaçado sua família com detenção. Em uma entrevista de 2018, uma jovem chamada Mihrigu Tursun afirmou ter sido torturada e submetida a outras condições brutais enquanto estava encarcerada em um campo de reeducação em Xinjiang. Ela afirmou ter sido drogada durante os interrogatórios e negada assistência médica. Mihrigu também afirmou ter sido enviada aos campos 3 vezes entre 2015 e 2018. E lembrou como um funcionário do Partido Comunista disse a ela que ser uigur é um crime. Mihrigu também corroborou a história de outra prisioneira que afirmou ter sido forçada a usar roupas de ferro como uma forma de quebrar seu espírito. Disse que a roupa de metal pesava mais de 50 libras e forçava os braços e as pernas de uma pessoa a permanecerem em posições estendidas, causando uma dor terrível se usada por longos períodos de tempo. O Partido Comunista rejeitou as alegações e disse aos meios de comunicação ocidentais que Mihrigu havia sido detida sob suspeita de incitar ódio étnico e discriminação, e que seu período de detenção não durou mais de 20 dias, sendo liberada sem acusações após a conclusão. Os chineses tentaram estabelecer paralelos com a própria batalha do Ocidente contra o extremismo islâmico e destacaram a hipocrisia das críticas americanas enquanto o campo de detenção da Baía de Guantánamo ainda estava em operação. Não muito depois de Mihrigu Tursun tornar públicas suas alegações, rumores de colheita de órgãos começaram a surgir. Ethan Gutmann, pesquisador principal da Fundação Memorial às Vítimas do Comunismo, afirmou que um antigo hospital na cidade predominantemente uigur de Aksu havia se tornado essencialmente uma fazenda de órgãos com corredores rápidos para uma clientela estrangeira que pagava muito, incluindo muitos empresários sauditas ricos que insistiam que os órgãos transplantados em seus corpos eram de um muçulmano e, portanto, halal. Gutmann acreditava que cerca de 25 mil pessoas por ano tinham seus órgãos removidos após execução pelo Estado, uma opinião compartilhada por um ex-oncologista de Xinjiang. O cirurgião Enver Tohti afirmou que as acusações de Gutmann são críveis. Em 2019, surgiram relatos de que o Partido Comunista Chinês havia instituído uma política de esterilização nos campos de prisioneiros de Xinjiang. Uma mulher uigur chamada Zumrat Dawood afirmou que foi forçada a passar por uma ligadura tubária, um procedimento médico em que as trompas de falópio de uma mulher são cortadas, amarradas ou bloqueadas. Isso impede que um óvulo viaje dos ovários e bloqueia a passagem dos espermatozoides pelas trompas de falópio até o óvulo. O procedimento não afeta o ciclo menstrual de uma mulher, mas a deixa completamente e absolutamente infértil. O governo chinês se apressou a negar as alegações de Zumrat, mas em 2020 jornalistas entrevistaram vários ex-detentos que corroboraram sua história, afirmando que os homens eram forçados a tomar pílulas anticoncepcionais, enquanto as mulheres recebiam injeções misteriosas que interrompiam seus ciclos menstruais. Alguns profissionais médicos sugeriram que as injeções misteriosas administradas às mulheres uigures continham Depo-Provera, uma forma de controle de natalidade injetável, que às vezes é usada como parte de uma terapia hormonal para a menopausa. As ferozes negações do Partido Comunista Chinês foram novamente postas em dúvida quando um médico uigur exilado não apenas afirmou que as histórias sobre esterilização eram verdadeiras, mas que a política estava em vigor de uma forma ou de outra desde meados da década de 1980. O mesmo médico, que desejava permanecer anônimo devido a estar refugiado no Paquistão, supostamente apresentou um dispositivo intrauterino que teria sido removido cirurgicamente de uma refugiada uigur no Paquistão. A refugiada foi informada de que a operação era para remover um apêndice infectado e não tinha ideia de que havia sido equipada com um poderoso método contraceptivo.
Em 2018, um ex-detento chamado Omir Bekali deu uma entrevista na qual descreveu a vida cotidiana em um dos campos. Além de viver em espaços confinados, os detentos tinham que cantar canções louvando o líder chinês Xi Jinping antes de serem autorizados a comer. Bekali afirmou que os detentos recebiam aulas intituladas 126 Mentiras, onde a religião era descrita como um veneno social que precisava ser erradicado a todo custo. Nos disseram que a religião é ópio, a religião é ruim. Não devemos acreditar em nenhuma religião. Devemos acreditar no Partido Comunista, disse Bekali, lembrando que lhe disseram que apenas o Partido Comunista poderia conduzi-los a um futuro brilhante. Os detentos também são obrigados a trabalhar como uma forma de reabilitação, com funcionários chineses afirmando que o trabalho árduo fortalece o espírito comunitário e a apreciação. Críticos da doutrina do Partido Comunista argumentaram que o sistema lembra os gulags soviéticos e que o trabalho escravo dos prisioneiros políticos muçulmanos está presente em todas as áreas da indústria algodoeira da China. Um ex-detento chamado Tahir Hammoud afirmou que os prisioneiros uigures são forçados a realizar todo tipo de trabalho industrial, incluindo a colheita de algodão e a fabricação de tijolos. Todos são forçados a realizar todo tipo de trabalho árduo ou enfrentar punições, disse Tahir. Qualquer um que não conseguir cumprir suas obrigações será espancado. Acredita-se que mais de 500 mil de uigures foram forçados a colher algodão à mão em Xinjiang e, de acordo com o Centro de Recursos de Direitos Humanos e Negócios com sede no Reino Unido, grande parte desse algodão chegou às cadeias de suprimentos ocidentais entre 2010 e 2020. Marcas como Zara, Abercrombie & Fitch, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Adidas, Amazon, Apple, BMW, Gap e H&M foram implicadas em usar algodão proveniente de trabalho escravo uigur. Apenas alguns meses depois, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian, repetiu um estranho mantra diante de uma reunião de jornalistas ocidentais. A China não tem genocídio. A China não tem genocídio. A China não tem genocídio, disse, acrescentando que as afirmações em contrário eram a mentira do século. O mesmo sentimento foi ecoado por um pequeno número de meios de comunicação americanos de tendência esquerdista, incluindo Grayzone, que publicou um artigo em fevereiro de 2021 intitulado Acusação de Genocídio na China, baseada em abuso de dados e alegações infundadas da extrema-direita. No extremo oposto do espectro, o ex-conselheiro de Segurança Nacional John Bolton afirmou uma vez que o ex-presidente Trump descreveu os campos de internamento uigur em Xinjiang como a coisa certa a fazer. Depois da Segunda Guerra Mundial, quando a extensão total da limpeza étnica alemã veio à tona, o mundo se levantou e prometeu um nunca mais. Mas agora, menos de 80 anos depois, algo muito semelhante está se desenrolando do outro lado do mundo. E para o horror de muitos observadores, aqueles que colocam a justiça e a liberdade acima de tudo parecem contentes em fechar os olhos. Se os campos de internamento uigur em Xinjiang constituem ou não um genocídio étnico ou simplesmente uma monstruosa violação dos direitos humanos básicos, só o tempo dirá. Mas enquanto esses campos permanecerem, milhões de muçulmanos do Extremo Oriente são assassinados, esterilizados e forçados à escravidão.